Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai ver o resumo completo do SmackDown do dia 22 de agosto de 2025. O penúltimo SmackDown antes do Clash in Paris. Esse show ele já aconteceu na Europa, ele aconteceu na cidade de Dublin, na Irlanda. Então ele já começou com a Becky Lynch, que era cria da casa. Então a gente vai assistir esse vídeo, ele vai ser um vídeo um pouco mais rápido por conta das questões familiares que estão rondeando aqui em casa essa semana, mas ainda assim a gente vai passar o conteúdo para vocês. E se vocês desde já perceberem que eu deixei de falar de alguma coisa do SmackDown, coloquem aqui embaixo nos comentários para poder ajudar a compor esse vídeo. Eu conto com vocês, tá bom? E antes de assistir o vídeo, também não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Vocês já sabem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona esse vídeo do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar os nossos vídeos e divulgar o nosso canal, beleza? Bom, o show ele começou com a Becky Lynch, né, cria da casa, ela é irlandesa. O público pediu a Lyra Valkyria durante boa parte da promo dela. A Lyra não veio, a WWE não trouxe a Lyra Valkyria pro show. Talvez ela tenha lutado na Dark Match, talvez, fora das câmeras e tudo mais. Mas a gente não tem essa informação, tá? A Becky ela veio pro ringue, ela fez uma bela promo, tá? A promo dela no começo. Ela falou sobre como ela estava feliz de finalmente Dublin ter um show ao vivo, né? Transmitido pela televisão, né? A cidade de Dublin teve vários live events, que são aqueles shows sem televisão no passado, e aí as lutas não são essas coisas, né? Geralmente são lutas mais de brincadeira, muita comédia e tal. Televisão foi pela primeira vez que teve em Dublin, e aí ela comemorou, falou sobre como ela, no passado, ela assistiu o show da arquibancada, que ela cruzou os olhos com o Randy Orton uma vez, isso fez o dia dela e tal. E aí, depois de falar sobre tudo isso, o público começou a gritar "We deserve it", né? Tipo assim, nós merecemos. E aí a Rebeca, né, Becky Lynch, chegou e falou: vocês não merecem. Não merecem. Então, assim, depois de uns 2, 3 minutos de uma promo face, ela virou, né, e começou a esculhambar com o público de Dublin, né, porque não deram uma parada para ela quando ela chegou na Inglaterra não, na Irlanda, como ela não foi recebida devidamente pelo público como ela acha que ela deveria ter recebida. Ela achava que deveria ter um outdoor quando ela chegou no aeroporto, e aí quando chegou, na verdade, viu uma imagem de um jogador de rugby que ninguém conhece, enfim. E uma bela esculhambada na cidade por não tê-la recebido devidamente, por ela ser a maior lutadora de todos os tempos, e não é só isso. Não é só ela que diz isso, outras pessoas dizem isso, a Sports Illustrated diz isso, como ela tem utilizado nas promos dela. Mas enfim, depois de ela dar essa boa esculhambada na cidade, veio a Tiffany Stratton, né? A Tiffany Stratton veio pro ringue, começou a esculhambar com a Beck, falando que o público estava cansado de ouvir ela, que o público sabe que eles estavam no Tiff Time, etc e tal, papapá. Uma promo básica, né? Só para dar uma rebaixada ali na Beck. E aí depois veio a Nia Jax, né? E a Nia Jax veio pro ringue. Ela disse que a, 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 a Tiffany Stratton ela tinha que se preocupar com ela, que ela que é a força, que vai tirar o título da Tiffany, etc e tal. E aí veio a Jade Cargill, né? A Jade Cargill veio pro ringue porque a Nia Jax e a Becky Lynch começaram a atacar a Tiffany Stratton, e aí a Jade Cargill veio pro ringue e começou a atacar a Nia Jax. Isso permitiu um equilíbrio de forças aí. Neste momento, teve essa encarada entre a Beck ia atacar a Jade Cargill por trás, mas a Jade, ela enxergou, né? E aí a Beck acabou dando linha na pipa e não se meteu nessa história. E aí, depois, a Tiffany e a Jade se encararam, né? Eles ainda estão, parece que, empurrando essa possibilidade de uma revanche entre essas duas, lembrando que as duas lutaram no SummerSlam e não foi uma grande luta não, muito pelo contrário. Mas enfim, depois desse salseiro todo, o Nick Aldis veio pro ringue. Nick Aldis também é do Reino Unido, né? E aí ele marcou uma luta de duplas entre Becky Lynch e Nia Jax versus Tiffany Stratton e Jade Cargill. E aí, sempre que eu vejo luta de duplas no SmackDown, eu sempre lembro do Cheer All Along,
fazendo as suas lutas de duplas, né? Então foi muito bom, começou o show interessante, de forma interessante. E depois disso nós tivemos a primeira luta da noite. A primeira luta da noite foi entre o Melodon Miz, né, o Carmelo Hayes e o The Miz, enfrentando os nossos digníssimos Morosini Machine Guns. E, cara, foi uma bela luta, tá? Infelizmente, como a gente assistiu o show gravado, a gente não teve uma ideia da luta como um todo, né? A gente não viu toda a construção da luta. Mas para quem viu o show ao vivo às 4 da tarde, disseram que a parte que aconteceu no intervalo foi praticamente toda com o ringue sendo cortado pelo Melodon Miz para cima dos Morosini Machine Guns. Então, o começo da luta foi bem equilibrado. Depois, o Melodon Miz cortaram o ringue com os Morosini Machine Guns. Os Machine Guns sempre voando no ringue, dando baseball slide, dando suicide dive, né? Aquele suicide dive já clássico que o Alex Shelley segura as cordas, o Chris Sabin vai por entre as pernas dele, voando pelas cordas para acertar os adversários. E aí, sempre nessa pegada, teve esse tornado DDT muito bonito, né, para cima do The Miz. Teve vários golpes, o Alex Shelley voando para cima do Carmelo Hayes do lado de fora do ringue. Quando chegou no meio do ringue, em dado momento, o Carmelo Hayes aplicou esse lung blower aí, né, no Chris Sabin. Só que quando isso aconteceu, o Carmelo Hayes ele foi jogado para fora do ringue. E aí o The Miz, ele entrou e ele simplesmente roubou o pinfall, né? Então já é pela segunda semana seguida, o Carmelo Hayes ele faz tudo para vencer a luta e o The Miz vai lá e ele rouba o pinfall. E quando ele rouba o pinfall, é a música dele que toca, não é a do Carmelo, né? Então o Carmelo Hayes ele ficou ali meio irritado, tal, do lado de fora, mas depois o The Miz ele levantou ele segurando a mão e tudo mais. E aí o Carmelo Hayes ele meio que tá ok, aceitável, beleza, bola pra frente. Então o Melodon Miz aí, ó, tá vendo a carinha aí do Carmelo Hayes, não muito feliz com a situação, mas ele aceitou, né? E depois a gente iria descobrir mais pra frente no show pelo Nick Aldis que essa luta classificaria os dois para uma luta de number one contender pelo título de duplas do SmackDown, que irá acontecer no próximo SmackDown. Então acabou tendo um impacto importante aí essa vitória deles. Depois disso nós tivemos uma luta entre a Charlotte Flair e a Piper Niven. Piper Niven que também é do Reino Unido, né? Ela não é da Irlanda. Na verdade é importante a gente dizer que a Irlanda não é do Reino Unido, né? Mas ela é um país independente, mas está ali, né? No arquipélago do Reino Unido. Então o pessoal da Irlanda, muita gente que foi pro show é do Reino Unido, é da Inglaterra, da Escócia, né? E a Piper Niven é escocesa, então ela recebeu um bom carinho do público quando ela veio pro ringue, né? Então a Piper Niven foi lutar contra a Charlotte Flair. A Alexa Bliss não viajou, tá? E aí muita gente se perguntando se ela se contundiu e tal. Nós não temos nenhuma informação a respeito, acho que apenas resolveram não voar com ela para Dublin. Enfim, o fato é que a luta é aqui nesses momentos que a gente vê o quanto que a Charlotte ela é. Eu não vou dizer que ela é subestimada, porque ela é uma lutadora 14 vezes campeã. Mas, cara, ela é uma lutadora que consegue fazer lutas boas, mesmo com lutadoras não tão boas assim. Porque essa luta dela contra a Piper Niven foi muito boa e ela carregou a luta. Olha o voo que ela deu para aplicar o crossbar. Olha quão alto que ela voou. Assim, a Charlotte ela tá se empenhando muito nas lutas e nos golpes ultimamente, né? E isso tem feito o público vibrar muito com ela. A Piper tentou segurar a Charlotte na base da força, a Charlotte voando, agilidade, super chutes para tudo que é lado. Aplicou esse moonsault aí, cabuloso, mas no final das contas a Piper Niven acabou ganhando, né? Teve interferências para tudo que é lado durante a luta, e aí a Piper Niven no final das contas ela acabou ganhando essa luta, e isso fez com que a WWE marcasse para a semana que vem uma luta entre Alexa Bliss e Charlotte Flair contra Piper Niven e Alba Fire pelo campeonato de duplas da WWE. Então, foi uma forma de eles darem uma possibilidade do Secret Service lutar pelo título sem ter
e sem ter que, assim, botar o dedo na cara, né? Como a gente diz, e dar uma forçada, né? Elas simplesmente foram lá, conquistaram um pinfall em cima de uma das campeãs e com isso ganharam o campeonato de duplas, a luta pelo campeonato de duplas. Eu acho legal que a WWE tá fazendo um esforço para criar uma divisão de duplas aí, né? Pelo menos dar alguma coisa para as campeãs de duplas fazerem, né? Depois disso, nós tivemos no show, né? Eu não vou falar muito dos segmentos que aconteceram novamente por causa da pressa que eu tô aqui hoje. Mas nós tivemos um belo segmento que foi uma entrevista uma batalha de promos entre o John Cena e o Logan Paul, né? O John Cena veio pro ringue, teve a introdução do Mark Nash, e aí, depois que foi feita a introdução, quando o Cena foi começar a falar, o Logan Paul veio pro ringue, né? Lembrando que eles vão fazer uma luta, né, no Clash in Paris, eu acho que é. Eles vão lutar no Clash in Paris. E aí o Logan Paul, ele vem pro ringue, começa a esculhambar o John Cena, ele fala que o John Cena não presta, que ele tá cansado das pessoas falarem que Logan Paul, é um outsider, porque ele já luta na companhia há 4 anos, que ele é um lutador estabelecido, que ele não sei o que e tudo mais. E foi uma bela promo do Logan Paul. Ele tentou até dar umas jogadas na cara do John Cena, citando o acordo de coabitação que o Cena utilizou com a Nikki Bella, mas essa fala do Logan Paul simplesmente não recebeu reação. A única reação que o Logan Paul recebeu é todo mundo mandar ele para aquele lugar e calar a boca. E aí, quando o John Cena pegou o microfone para falar, meu irmão, cara, ele pilou o Logan Paul. Não vou. Novamente, eu não tô com tempo para trazer a promo completa, né? Vocês podem procurar na internet. Mas, cara, o Cena. O Cena é o Cena, né, cara? No microfone não tem o que dizer. E assim, eu acho que o tempo que ele passou em Hollywood até ajudou muito ele, né? Ele já era muito bom de promos, mas quando ele voltou, parece que ele voltou ainda melhor. Pra galera, e pra ele mesmo que diz que, pô, não tá com um físico aceitável pra continuar lutando, olha o tamanho do braço da criança, né, meu irmão? Olha isso aqui, pelo amor de Deus. O antebraço dele é maior do que o meu bíceps, cara. Se o cara não tem mais físico pra lutar, meu irmão, eu já sei lá o que é físico pra lutar. E, sinceramente, não dá pra entender. Mas o cara sabe da vida dele. Enfim, o John Cena simplesmente aniquilou o Logan Paul no microfone. É interessante porque o Cena conseguiu transformar a persona face dele, que era aquela persona vanilla, tal, do garoto americano, Hustle, Loyalty, Respect, Marine e tudo mais. Uma coisa interessante pra gente ver. Eu curti a promo, curti a batalha de promo entre os dois. O Logan Paul saiu por baixo, né, nessa história. E o Cena basicamente humilhou o Logan Paul, mandou o Logan Paul embora, né? Uma das partes mais legais foi quando o Cena, na promo dele, disse que o Logan Paul era um parasita que se utilizava da WWE e se utilizava disso para poder fazer um merchandising dos produtos dele, e aí ele derruba, né, aquela mesinha de Prime. Já estava na hora, né, dessa história aí ser falada na televisão, essa associação aí da WWE com a Prime, que é a empresa de bebidas energéticas do Logan Paul, né? Enfim, no final das contas, o Cena aplicou um whey, né, no Logan Paul, e aí o Logan Paul ficou devidamente destruído no chão enquanto o Cena comemorava, né? Então, foi bem legal, foi bem interessante, gostei da promo e me fez ligar para essa luta entre John Cena e Logan Paul. Uma outra coisa interessante que ele falou na promo, que ele poderia estar gastando o tempo dele lutando contra adversários mais merecedores. E aí, entre esses adversários mais merecedores, ele citou, por exemplo, o AJ Styles, mas ele citou os Usos, mas ele não citou o The Miz, né? E aí, para desespero da galera que acha que o John Cena deveria enfrentar o The Miz, né? O cara, um lower card que tá lá na divisão de duplas, mas a galera acha que ele é um mito e que o John Cena deveria enfrentar ele. Enfim, eu não concordo, mas a galera aqui do canal
tem um grupo de fãs aí do The Miz e a gente respeita. Eu não concordo, mas eu respeito a galera aí que é fã do The Miz. Depois disso, nós tivemos uma luta entre os Street Profits e os MFTs, né? No caso, representados pelo JC Mateo e pelo Tonga Lua. E foi uma boa luta, tá? Mas não foi uma boa luta por causa dos MFTs, não, tá? Porque tanto o JC Mateo quanto o Tonga Lua são bem limitados no ringue, tá? Tem gente que fala que o JC Mateo, o Jeff Cobb lá no Japão era muito melhor, mas aqui na WWE até agora ele não mostrou nada assim excepcional, exceto aquele stand moonsault que ele dá parado, né? Então, assim, fora isso, nada demais. Teve interferência do Solo Sikoa, teve interferência do Talatonga, mas os Street Profits eles conseguiram, depois de apanhar um pouco, reverter a situação e vencer a luta, tá? Ó, aí o stand moonsault do JC Mateo, né, que ele dá, que é bonito, mas assim, é o único golpe que eu vejo interessante dele. Outra coisa, Angelo Dawkins muito bom. Esse golpe eu achei muito legal. Uma combinação de um Spinebuster com um Neckbreaker, né? O Angelo Dawkins aplicando o Spinebuster e o Montez Ford aplicando o Neckbreaker. Eu gosto desses tipos de combinações em lutas de duplas. Assim, é raro a gente ver esses tipos de golpes combinados hoje em dia. Então foi bem legal de ver. Aí é interessante porque no meio desse salseiro que teve, né, teve a interferência do Talatonga e aí o Jimmy Uso veio com uma cadeira. Ele deu 2 cadeiradas no Talatonga, o Talatonga não vendeu. Ele simplesmente se virou e aí deu um chute na cadeira, né, jogando a cadeira para cima da cabeça do Jimmy Uso. Mas o Jimmy Uso voltou, começou a bater de frente com o Talatonga e os dois foram embora do ringue, né? E mais cedo também teve o Sami Zayn, né? O Sami Zayn, ou foi logo depois, não, foi depois. O Sami Zayn veio para cima do Solo Sikoa, né? O Solo Sikoa tentando interferir também. E o Sami Zayn veio e atacou o Solo, aplicou um Helluva Kick na mesa, né? Aqui, não na mesa, né? O Solo estava apoiado na mesa. E aí depois eles também saíram se estapeando para fora do ringue. Isso acabou deixando as duplas sozinhas, tirou a vantagem dos MFTs da luta, tá? Então foi isso que favoreceu a vitória dos Street Profits, né? Terminando com o Frog Splash do Montez Ford. Então tá aí a vitória dos Street Profits. Assim, o pouco que a gente viu da luta foi uma luta muito boa, mas assim, eu não tô dando nota para as lutas porque com os cortes dos intervalos não tem como avaliar as lutas por completo, tá? Mas foi uma boa luta. E aí o Nick Aldis falou que os Street Profits irão enfrentar o Melodon Miz na semana que vem. Então nós vamos ter 2 lutas por título de duplas na semana que vem. Né? Na verdade, não 2 lutas por título de duplas, né? A gente vai ter a luta do título de duplas femininas e Street Profits versus Melodon Miz pelo number 1 contender do título de duplas da WWE. Então vai ser muito legal a gente ver isso aí. Teve um segmento também interessante nos bastidores que precedeu a luta do Melodon Miz, aonde o Fraction, falando com o Carmelo Reis, eles elogiam o Carmelo Reis pela forma como ele lutou contra eles na semana anterior, que ele lutou muito bem e tudo mais, mas eles falam que o The Miz estava se aproveitando dele, e isso faz o Carmelo Reis pensar, tá? Então, a história dessa divisão de duplas hoje tá interessante, mas ao mesmo tempo, essa história do Carmelo Reis e o The Miz tá muito interessante também, essa dinâmica, que é o Carmelo Reis começar a olhar para o The Miz como um cara que está tentando se aproveitar do cartaz dele, do fato que ele é um lutador excelente, para ficar roubando as lutas e tentar ganhar a glória, tá? Então, isso aí tá apontando certamente para uma feud entre esses dois, o que eu acho que vai ajudar o Carmelo Reis a finalmente se colocar aí na WWE. Nós tivemos também, deveríamos ter tido uma luta entre o Aleister Black e o R-Truth. Né? O Aleister Black veio para o ringue e tudo mais, só que no meio logo depois que ele entrou no ringue, ele estava esperando o adversário, o R-Truth vir para o ringue. O R-Truth aparece num vídeo gravado dentro de um avião, de onde ele fala que ele tinha errado o voo. Ele, em vez de agendar um voo para Dublin, na Irlanda, ele agendou um voo para Dublin,
na Geórgia, uma cidade de 2.000 habitantes que tem lá na Geórgia. E foi muito interessante ver essa situação, porque, cara, voltaram com o Arthur que vive errando. Então, quer dizer, vamos ver se eles vão manter aquela dualidade lá do Arthur e do Ron Killings, ou se vamos voltar a ter o Arthur que vive errando. O fato é que pelo menos estão usando o cara. Aí ele falou que chamou um amigo para lutar contra o Aleister Black, e esse amigo foi o Damian Priest. E aí os dois só se engalfinharam no ringue, teve um monte de oficial vindo para separar os dois. Então a gente não teve a luta, apenas um monte de briga entre esses dois aí. Então essa feud entre o Damian Priest e o Aleister Black vai continuar. Então eu acho até que eles marcaram uma luta entre os dois para semana que vem. Vamos ver como é que vai ficar. E também tivemos uma promo do Drew McIntyre, né? O Drew reclamando com o Joe Tessitore. O Joe Tessitore disse que não tinha uma atualização médica do Corey, né? Por conta do Claymore que ele tomou 2 semanas atrás. O Drew chegou a pegar as notas do Wade Barrett, né? O Wade Barrett estava com umas notas na mão do show. O Drew pegou essas notas, ele ia ler para o público, mas o Wade pegou. E aí o Drew, querendo uma atualização, né, ele foi pro ringue pedindo uma atualização do Cody Rhodes. Começou a fazer uma promo básica contra o Cody, só que aí do nada aparece o Randy Orton por trás e aplica um RKO. E aí foi legal porque no chat teve um cara que chegou e falou assim: pô, tiozão, quando é que o Randy Orton vai voltar, hein? O Randy Orton tá sumido, isso é um absurdo, tal. Eu falei, cara, eu não sei. Eu realmente não sei, tal, realmente ele tá sumido, não sei se ele tá machucado, não sei o que tal. E aí aquele negócio, né? Say his name and he will appear. O Randy Orton não é o Joe Hendry, mas falaram o nome dele, ele apareceu, deu um RKO e vibrou com a galera, né? Então, assim, foi bem interessante, assim, a cara do Randy Orton, cara, por trás, assim, antes do RKO, sensacional. Randy Orton, cara, parece que envelheceu muito bem, assim, como um bom vinho, né? Que quanto mais velho, melhor. Pois é, esse é Randy Orton, mandou esse RKO aí e depois vibrou com a galera, né? E por fim, a gente teve a luta de duplas, né? Entre a Tiffany Stratton e a Jade Cargill contra a Becky Lynch e a Nia Jax. Não tenho muito o que dizer, assim, pra gente que estava assistindo, ficou uma luta até curta, né? Aqui nas imagens eles até botaram uma imagem do Cena aqui depois, no meio aqui da situação, né? A gente vai falar sobre a história do Cena daqui a pouco. Cara, a Nia Jax usando sua força, a Jade Cargill também, a Becky Lynch, nos momentos que ela teve no ringue com a Jade Cargill, a luta casou bem. A Becky Lynch, ela é muito boa de apanhar, por assim dizer. E tem uma agilidade que casa bem com a Jade Cargill. Então até me chamou a atenção e assim, bem que eu gostaria de ver a Jade enfrentando a Becky pelo campeonato intercontinental. Para isso ela teria que mudar de show, né? Mas foi bem interessante. Mas depois de bastante movimentação na luta, teve o final, né? A Nia Jax estava no chão. A Tiffany Stratton foi pro British Moonsault Ever, aplicou o golpe e aí ela foi pro pinfall. Só que ela esqueceu que a Jade tinha feito a tag, né? E aí a Tiffany, ela rapidamente saiu da frente, de cima da Nia Jax. A Jade Cargill aplicou um Frog Splash, meio esquisitão, mas pelo menos ela tá se esforçando a acrescentar novos golpes no seu moveset, né? Ela não aplicava o Frog Splash. E ela fez o pinfall na Nia Jax. Então, vitória da Tiffany Stratton e da Jade Cargill. E a Jade, ela deu aquela encarada na Tiffany Stratton no título. Então, a gente vai ter com certeza essa história, acho que continuando aí. Não duvidem da gente ver Jade Cargill e Tiffany Stratton no WrestlePalooza, né? Que é o nome do pay-per-view que a WWE vai fazer no dia 20 de setembro para bater de frente com o All Out da AEW. E por fim, aqui nós temos essa imagem, né, que a WWE me quebrou botando no meio da situação. Porque quando terminou a luta, subiram as letrinhas, mas eu vi que tinha um tempinho ali da gravação, assim, uns 40 e poucos segundos. E eu tava achando, bom, vai ter algum tipo de ataque ali no ringue, de repente a Lyra Valkyria vai vir e tal. Não, eles fizeram um segmento aonde o Nick Aldis estava nos bastidores. Na verdade, o John Cena estava andando, né, pelos bastidores. O Nick Aldis abriu uma porta, foi falar com o Cena, falou: olha, foi bom eu vir aqui falar contigo e tal. Eu recebi notícias do Brock Lesnar. Quando ele ia falar
alguma coisa sobre as notícias do Brock Lesnar, apareceu uma mão assim por trás da câmera e aí foi o Logan Paul que acertou o direto dele, né, que é o finalizador dele, o soco direto, na cara do John Cena, jogando ele no chão, e aí o Logan Paul fugindo. Então o show terminou, na verdade, com o Logan Paul saindo por cima do John Cena. Então vamos ver o que vai acontecer com esses dois aí no Clash in Paris na semana que vem, beleza? Bom, gente, ficou meio difícil de ranquear as lutas essa semana por conta de ter sido gravada. Aliás, segunda e sexta da semana que vem os shows também vão ser gravados e na outra segunda também, porque vão ser 3 dias que os shows vão acontecer de tarde. Como eu trabalho, é impossível para mim assistir esses shows ao vivo e fazer live. Então, na verdade, a gente tem que fazer a nossa live CLT, vai ser sempre às 8 da noite, e aí a gente vai assistir o show gravado. Então, é muito difícil dar nota para as lutas quando as lutas são cortadas na gravação, né? Mas pro show, pelo que eu vi, eu vou dar uma nota de 6,5, tá? Eu tinha até dado 7 durante a live, mas eu vou rebaixar um pouquinho, porque teve algumas histórias interessantes, teve um segmento, por exemplo, da Mitin falando com a Julia, querendo uma luta pelo Campeonato dos Estados Unidos, a Kiana James se metendo no meio, falando que pra Mitin chegar na Julia vai ter que passar por cima dela, dando a entender que finalmente a gente vai ver a Kiana James lutando no ringue e tudo mais. Mas fora isso, assim, o show teve algumas histórias interessantes, algumas lutas interessantes, mas ele pareceu muito mediano, tá? Então, o que carregou o show essa semana, diga-se por sinal, foi a plateia. A plateia é sempre sensacional na Europa, não tem nem o que falar. Então, eu acho que 6,5 tá de bom tamanho pro show. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu acho que talvez eles estejam economizando um pouco as baterias da galera para mandar a Vera na semana que vem em Paris e em Lyon, né? O SmackDown vai acontecer em Lyon, na França, e o Clash in Paris vai acontecer em Paris. Vai ser um show muito interessante da gente ver, beleza? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de acompanhar todos os vídeos do nosso canal agora no fim de semana para poder ajudar a alavancar os nossos vídeos. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Vocês estão ouvindo o salseiro aqui porque a família está aqui em casa. Eu vou sair agora, vou botar esse vídeo para carregar, botar uma thumbnail rapidinha. Então, perdoem os erros aí, não deu para editar absolutamente nada do vídeo. Não deixem de ajudar a gente assistindo os nossos vídeos e acompanhando a gente. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom final de semana. Até a próxima.